Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Grammar. Os tópicos a serem abordados nessa aula são Simple Present, Doublet Questions e Simple Past. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer o presente simples e conjugar os verbos nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Conhecer e usar os doublet questions para fazer perguntas. Conjugar os verbos regulares e irregulares no passado. Bom, vamos começar falando sobre o Simple Present, que é o presente simples. O presente simples é o tempo verbal que indica verdades universais, opiniões, sentimentos, ações habituais da rotina. Então, são verbos que a gente usa, por exemplo, o que a gente faz durante o dia. Por exemplo, eu estudo, eu corro de manhã, eu almoço meio-dia. Então, são frases que a gente usa de ações habituais da rotina. Ou sentimentos, por exemplo. Eu sinto pena de fulano. Ou opiniões. Eu acho que o Brasil precisa melhorar em alguns aspectos. Então, são verbos que a gente usa para esses tipos de verdades universais, tudo bem? O exemplo que nós vamos usar aqui é o verbo work, que é o verbo trabalhar. Quando nós formos conjugar os verbos, nós vamos sempre ter em mente que os verbos serão diferentes, serão mudados para os sujeitos he, she, it. Para os sujeitos I, you, we, they, eles sempre vão seguir a mesma regra, tá? Os verbos sempre vão seguir da mesma forma, tudo bem? Lembre então, he, she, it, o verbo muda, tudo bem? Então lá, vamos ver o verbo work, que é o verbo trabalhar. A conjugação dele, a mesma, o verbo não muda. I work, you work, we work, they work. Para he, she, it, o que acontece? Os verbos são conjugados com terminações S, ES ou IES, tá? No caso, terminação com uma consoante, a gente acrescenta o S. Quando uma terminação CH, SH, SS e X, nós acrescentamos o ES. No caso do verbo watch, termina com CH, então acrescentamos o ES, que fica watches. E para terminações com Y, a gente corta o Y e acrescenta o IES. Então, no caso do verbo study, que é estudar, fica studies, tá? E lembrando que é sempre para he, she, it. Tudo bem? Bom, a forma negativa do simple present, que é o presente simples, devemos usar o verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar, que é o do ou does, ele não tem uma tradução, ele é somente usado para auxiliar o verbo. Então, no caso da forma negativa, nós vamos usar o don't e o doesn't. E quando a gente usa o don't e o doesn't? O don't nós usamos para os sujeitos I, you, we, they. E o doesn't para os sujeitos he, she, it. Tudo bem? Lá nós temos o verbo dance, que é o verbo dançar. O verbo não muda, permanece o mesmo. O que a gente vai mudar é o auxiliar. Então, vamos lá. I don't dance. You don't dance. He, she, it doesn't dance. E vamos lembrar, para os pronomes he, she, it se usa o auxiliar does e o verbo não muda, tá ok? O que muda é o auxiliar. We don't dance, they don't dance, ok? Então, o que significa ele? Eu não danço, você não dança, ele e ela não dança, nós não dançamos, eles não dançam, tá? A conjugação no inglês é um pouco mais fácil que o português porque eles permanecem o mesmo. Vocês percebem que somente o he, she, it que faz essa mudança, tudo bem? Bom, a forma interrogativa. Nós utilizamos também o auxiliar do e does, mas a gente vai acrescentar ele antes da frase. No caso, usa o auxiliar do e does antes do sujeito. Então, nós colocamos primeiro o auxiliar do e does, lembrando que o do vai para I, you, we e they, e does para he, she, it. Tudo bem? Então, vamos lá. O exemplo. Do I watch TV at night? Eu assisto TV à noite? Do you watch TV at night? Você assiste TV à noite? Does he or she watch TV at night? Ele ou ela assistem TV à noite? Vocês percebem que a gente não traduz o auxiliar, né? Ele só é usado mesmo para auxiliar, tá? O verbo, no caso, que é o verbo watch, que a gente está utilizando aí. Então, para we e they, mesma coisa. Do we watch TV at night? Nós assistimos TV à noite?
Ou do they watch TV at night? Eles assistem TV à noite? E da mesma forma que a negativo, o verbo não muda, pois o auxiliar já foi mudado. Então, o auxiliar do passa a ser does para he, she, it. Então, tá vendo que o verbo watch nós não mudamos, né? Como na afirmativa nós mudamos. Na pergunta nem na negativa nós não mudamos porque o auxiliar já foi mudado, tá ok? Vamos falar um pouco sobre o doublet questions. Doublet questions eles são muito conhecidos porque são palavras que são utilizadas para fazer perguntas, como, onde, quem, né? Então, eles são muito utilizados para a gente fazer pergunta e são sempre usados antes da pergunta, tá? Sempre antes da pergunta, tudo bem? Então, nós temos lá o how, que é como, what, o que ou qual, why, por quê, when, quando, where, onde e who, quem, tá? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui, ó. What do you do? What quer dizer o quê? O que você faz? I am a secretary. Eu sou uma secretária. Where does she work? She works at the bank. Where significa onde. Onde ela trabalha. Ela trabalha no banco. Who does he have lunch with? He has lunch with his coworkers. Com quem ele almoça? Então, ele almoça com seus colegas de trabalho. Ok? Why do you take business class? I take it because I need to improve my CV, my curriculum. Por que você faz aula de business, de negócios? Eu faço, I take it, porque eu preciso melhorar o meu currículo, tá? E o how, que é como, how do they go to work? How do they go to work? They go to work by subway. Então, como eles vão para o trabalho? Eles vão de metrô. Tá? Então, conhecer os doublet questions é muito importante porque eles são muito essenciais e aparecem muito em textos, em perguntas, tá? Vamos falar um pouco do passado, simple past, que é o passado simples. Para conhecer o passado simples, nós precisamos entender o que são verbos regulares e o que são verbos irregulares, tá ok? Verbos regulares são aqueles que não apresentam alteração no radical, que são o início do verbo, e as terminações seguem o modelo de sua conjugação. Por exemplo, o verbo play, tá? Play seria o radical, seria a palavra inicial. E acrescentamos a terminação ed, ficou o verbo no passado, played. Então, que jogou. Play, jogar, played, jogou, tá? Então, assim a gente identifica que um verbo é no passado quando tem essa terminação. Nos verbos regulares. Outro exemplo, o verbo walk. O verbo walk é caminhar, é andar. No passado, acrescentando o ed, fica andou ou caminhou. Os verbos irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical ou nas terminações. Ou seja, são conjugações que mudam a palavra, mudam o radical. Então, olha o exemplo lá, eat, que é o verbo comer. No passado fica ate, né, comeu. Então, você viu que deu uma mudada aí, o verbo radical, né, a palavra radical. E o verbo também buy, no passado fica bought. Então, nós vimos também que aí teve uma alteração, ok? Conhecendo isso, vamos ver o simple past dos verbos regulares. Ele é formado pelo sujeito, o verbo no passado, mais o complemento, tá? Então, vamos lá. Para os verbos regulares, que acabamos de ver, acrescentamos as terminações de, ied e ed. Tá? Se você vê essas terminações nos verbos, na frase, no texto, o que seja, você vai entender que são verbos no passado e que são verbos regulares, tudo bem? Verbos que terminam com a letra E, por exemplo, o verbo live, que é morar, acrescentamos somente o D, tá? Somente para verbos que terminam com a letra E. Verbos que terminam com a letra Y, corta-se o Y e acrescenta o IED, tá ok? Então, no verbo do caso study, o passado dele é studied. Terminação ED. São verbos que terminam com consoante, vogal, consoante. Dobre-se a última letra e aí acrescenta o ED. Tá ok? Então, são palavras que as últimas letras são consoante, vogal, consoante. Dobra a última letra e acrescenta o ED. Tudo bem? São regras para conjugar o verbo no passado. Tudo bem? Para os verbos irregulares, não possuem uma regra, que seria muito mais fácil, não é mesmo? Mas é preciso memorizá-los, tudo bem? Tem uma lista
de verbos irregulares, que você pode encontrar em vários lugares. E essa lista vai te ajudar, porque você vai memorizá-los e eles vão te dar uma base de como usar eles num texto. Por exemplo, o verbo buy, no passado fica bought. Então, o verbo buy é comprar, passado bought, comprou ou comprei. Vamos ver o exemplo aqui, ó. They bought a new car. Eles compraram um carro novo, né? No inglês, como a gente viu no Simple Present, nós não fazemos alterações na conjugação como no português, né? Quando a gente vai conjugar no português, a gente muda praticamente todas as palavras. No inglês, no passado, a gente vai usar o mesmo verbo para todos os sujeitos, tá? Então, no caso aqui, se fosse o sujeito I bought a new car, permanece do mesmo jeito, só mudamos o verbo, tá ok? Verbo do, que é o verbo fazer, no passado fica did, que é fez. Então, olha lá. He did his paperwork. Ele fez o trabalho dele. Have, que é o verbo ter, had, no passado, que é tinha. Então, we had a great day at the office. Nós tivemos um dia ótimo no escritório. Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso usar qualquer outro sujeito que vai permanecer had, no passado. Tudo bem? E go, que é o verbo ir, no passado fica went. Olha o exemplo lá. I went to the beach last summer. Eu fui para a praia o verão passado. Tá bom? A forma negativa e interrogativa do passado. Bom, a forma negativa do passado, nós vamos usar o auxiliar novamente. Mas como nós vamos usar o auxiliar no passado, que é o do, o auxiliar do, no passado fica did. Então, na forma negativa, acrescentamos o not depois do did. Olha lá. Negative, did mais not. Que na forma abreviada fica didn't. Tudo bem? Então, vamos lá ver um exemplo. Ó. I didn't finish my master degree. Eu não terminei minha pós-graduação. E lembrando que, se eu utilizei o auxiliar, eu não vou mudar o verbo. Tá vendo que o verbo aí é finish, né? Terminar, acabar. Mas como eu já alterei a forma passada e negativa, eu não mudo o verbo permanece o mesmo, tudo bem? He didn't have any money left. Ele não tinha nenhum dinheiro de sobra, tá ok? Outro exemplo, they didn't believe me. Eles não acreditaram em mim. Aqui a mesma coisa, para todos os sujeitos, a mesma regra. Verbo no passado negativo, sujeito, mais did, mais not, que fica didn't, mais o verbo e mais o complemento da frase. A forma interrogativa também vamos auxiliar no passado, que é o verbo did, e a gente acrescenta ele no início da frase. Então fica, did you finish your master degree? Você terminou seu pós-graduação? Did he have any money left? Did they believe me? Então a mesma regra, sempre quando é pergunta a gente coloca o auxiliar antes do sujeito. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Grammar. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!